Ei, gente, tudo bem? Hoje eu vim para ensinar para vocês como fazer esta pasta. Uma pasta para revistas, cartão de visita e folhetos, feita no plástico cristal 030, com essas beiradinhas de curvim. Atrás eu coloco os folhetos, na frente as revistas, cartão de visita no bolsinho embaixo e esse bolso do meio dá para pôr uma caderneta ou cartas, né? Algo assim. É uma pasta bem prática para ser feita, muito útil para organizar a bolsa e acho que vocês vão gostar. Acompanhem o vídeo. Então, hoje a gente vai aprender a fazer essa pasta. Vou mostrar para vocês aqui os materiais que eu precisei para fazer ela, tá bom? Então, essa linha de poliéster, número 040. Depois eu vou conferir se é isso mesmo, deixo na descrição. Cola de contato, eu usei um bastão com pote de adoçante para ter a ponta fininha para passar só na beiradinha e usei esse aqui também para usar para passar no corvinho. Isqueiro para fazer o acabamento das linhas, lápis para fazer a marcação no corvinho, uma régua, tesoura de arremate, uma tesoura maior para cortar sobras de plástico e de corvinho. Usei o pé calcador de teflon, que desliza melhor no material sintético. A agulha, usei número 16. Material para pasta, plástico cristal 030 e tiras de corvinho. Usei minha máquina industrial reta mecânica, mas você pode também usar uma máquina de costura doméstica, visto que essa pasta não exige muita força da máquina. Nós vamos precisar para fazer essa pasta 2 recortes, 2 tiras de corvinho mais longas e 4 dessa mais curta. Depois as medidas vão ficar todas na descrição do vídeo. Temos também 4 recortes do plástico cristal 030. Nós vamos pegar agora os 2 recortes maiores, que são do mesmo tamanho, e eu vou costurar um acabamento na parte de cima dos 2 plásticos maiores. Então, como que a gente vai fazer esse acabamento? Nós vamos pegar o lado direito do corvinho, colocar encostado com a beirada do plástico, e passar uma costura de fora a fora aqui. Então, aqui no começo, sempre fazer um retrocesso para essa costura não desmanchar. E passar uma costura até o final. Fazer isso nos 2 plásticos maiores de uma vez. A distância que eu tô usando é a distância do próprio pezinho da máquina. Retrocesso no final também, sempre, para que essa costura não se desmanche. Depois da gente costurar dessa forma, eu vou dobrar para trás essa beirada de corvinho. E passar uma costura na beiradinha aqui do corvinho por cima, do lado direito do material. Uma linha sobrando aqui, já tira para não ficar aparecendo depois. Então, dobro, retrocesso no começo. Vai ajeitando e passando a costura. Se você tiver dificuldade de fazer essa etapa retinha, porque você tem que fazer a dobra, segurar e costurar tudo ao mesmo tempo, o que que você pode fazer? Você pode passar cola de contato aqui e fazer essa dobra. Teria que passar cola de contato aqui e nessa beiradinha aqui pra cima onde tá a costura. Só nessa beiradinha pra fora da costura aqui. E aí, você vai virar e vai colar. Não vou fazer isso agora. Eu vou dar mais uma alternativa, que é usar clipes. Aquele outro clipe de papel, clipe simples, também poderia ser usado, mas esse aqui ele é mais prático. Eu vou dobrando e colocando os clipes para eles ficarem na posição que eu quero na hora que eu vier com a costura. Então, fica assim, segurando.
Quando você vier na máquina, você vai tirar o primeiro clipes, segurar aqui com o dedo, colocar embaixo do pezinho, dar o retrocesso, e à medida que você for chegando perto dos próximos clipes, você vai retirando eles. É importante que a gente, quando vai costurar, a gente segure o material com um pouco de pressão suficiente para que ele mantenha no lugar que você quer, mas sem apertar demais, porque se você apertar demais, ele vai agarrar e não vai costurar, vai ficar parada e vai estragar o seu material. Então, é uma firmeza que, na verdade, a gente aprende com o treino. Uma firmeza suficiente apenas para que o material fique posicionado, mas não para que ele fique parado naquele lugar onde você está segurando. No final, quando chegar no final, retrocesso novamente. Depois de costurado, ficou assim. Dá para perceber aqui, olha, uma sobra de curvinha aqui embaixo. O que a gente pode fazer? Se esse material, esse curvinho, fosse preto na parte de baixo, ele não chamaria atenção. Mas como ele tem esse fundo mais branco de malha, eu venho aqui por baixo, cortando uma tirinha bem fininha. Porque aí, quando a gente olhar pelo outro lado, não vamos mais ver essa parte branca que sobrou aqui. Agora ficou só o curvinho preto mesmo aparecendo. Vou fazer a mesma coisa com a outra peça. Então, agora estou aqui com as 4 peças já feitas as bainhas, né? O acabamento na boca delas. Essa aqui, que é mais a menorzinha, que é para pôr os cartões de visita, eu não passei o curvinho, passei só uma dobrinha, costurei, fiz uma dobrinha e costurei. Então, agora eu vou pegar o bolso para o cartão de visitas com o bolso médio e vou costurar, fazer uma costura no meio, no centro do plástico do porta-cartão de visita, para fazer uma divisória. Então, ó, eu pego ele, dobro ao meio, faço um vinco aqui para marcar bem onde é o meio, coloco ele sobre o plástico do tamanho médio e vou passar uma costura nessa linha que eu fiz aqui, marcando onde está o meio. Um cuidado importante é deixar a parte que ficou dobrada na bainha para trás. Aqui ela tá para cima, ó, eu já ia costurar ela para cima. Então, vamos virar para que fique por fora o acabamento mais bonito. Então, eu vou colocar o plástico um sobre o outro aqui, passar uma costura só no meio, no vinco que eu já tinha feito, e com retrocesso, para que isso não desmanche. Chegando aqui em cima, eu vou devagar, para não passar da medida. Dou 1 ou 2 pontinhos e desço. Volto para onde tinha começado. E aí, fica assim. Essa costura no meio, com essa divisória aqui, né? 2 divisórias. Agora, nós vamos montar a pasta, juntando as 4 partes. Então, eu vou pegar as 2 partes maiores. Nesse momento aqui, eu vou usar um clips para segurar, deixar elas bem certinhas, uma em cima da outra aqui, olha. Bem retinha aqui. Vou colocar um outro clips do outro lado, bem retinho também. Agora, eu pego o plástico médio com o porta-cartões, que eu já acabei de costurar. Coloco aqui. E também vou prender com clipes, de um lado e do outro, acertando a parte de baixo aqui, olha. Depois que eu coloquei eles aqui, eu vou medir com a régua para ver se a altura tá igual de um lado e do outro, assim, olha. Pegar uma régua. Então, com a régua eu vou medir quanto espaço tenho daqui até aqui, de um lado e depois do outro. Então, aqui deu 8,8
8,9 centímetros. Vamos por aqui também, 8,9. Então, aqui e aqui tá certo. Se ele tivesse com 8,5 ou com mais de 9, então eu teria que ajustar, soltar o clipes e ajustar para eles ficarem na mesma medida dos dois lados. Próximo passo agora é passar uma costura nos três laterais, ó. Aqui, no fundo e aqui. Duas laterais e fundo, na verdade, né? Eu vou passar uma costura para prender todo mundo junto aqui. Então, ficou assim. Vocês vão perceber que às vezes sobra uma beirada de plástico porque a gente não cortou tão retinho quanto precisava. Então, se isso acontecer, nós vamos recortar com base no plástico menor de todos, né? Para que fique todos da mesma largura, pra gente colocar o acabamento final. Então, ficou assim, todo recortadinho, tudo certinho. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o acabamento final dela. Então, para fazer esse acabamento, nós podemos fazer a mesma coisa que a gente fez nas bocas da pasta, colocar o corvinho direito do corvinho com o plástico, costurar, depois virar e rebater. Ou temos uma outra opção, que é o que eu vou fazer agora. A vantagem dessa segunda opção é que fica mais fino o acabamento. Ao invés de ficar gordinho igual ficou aqui, ela vai ficar mais fininha. Nós vamos só colocar aqui, olha, o corvinho e passar uma costura de fora a fora aqui, dobrando esse corvinho ao meio, como se fosse um viés, embora ele é uma tira reta, né? Só que aqui a gente corre muito risco de entortar, de ficar feio. Então, o que que a gente vai fazer? Antes de passar a costura, nós vamos usar a cola de contato. Então, peguei um papelão para proteger aqui a mesa da máquina. Eu coloco a cola de contato numa garrafinha com uma ponta de pano segurada por um elástico para fazer um bastão, né, de cola. E essa forma a gente tanto economiza cola, usando só o mínimo necessário aqui, como facilita muito o trabalho, ao invés de ter que fazer essa colagem, passar essa cola com o pincel. Então, vou passar nas duas tiras e daqui a pouquinho eu volto. Então, terminei de passar. É uma camada bem fininha de cola, vocês conseguem ver só o brilho ali. E aí, eu preciso de ter cola também na pasta, para que essa cola que está aqui grude lá. A cola de contato só gruda em lugar onde haja cola dos dois lados. Então, para passar na pasta, eu não vou usar o bastão, porque eu preciso passar muito na beiradinha aqui, não posso invadir para cá, para não manchar a pasta. Então, o que que eu vou usar? Esse é outro tubinho de adoçante, que eu comprei só para isso, joguei fora o adoçante, que eu não uso. E aí, eu coloquei cola de contato aqui dentro e vou passar com esse biquinho fininho só da linha da costura para fora da pasta, não para dentro, para não ficar a mancha depois. Então, em cima da linha e para fora é onde eu vou passar essa cola. Então, eu vou terminar de passar aqui, dar uma acelerada para vocês e aí mostro quando estiver pronto. Depois de ter passado a cola, passei só de um lado primeiro, né? Só do lado de cima, depois a gente vai passar do outro lado também. Então, a gente precisa esperar ela alguns minutinhos, evaporar o solvente dela,
para que ela realmente fique adesiva. Então, eu vou dar um tempinho aqui. Você pode abanar o plástico para poder acelerar esse processo de secamento, para depois a gente conseguir colar as tiras aqui, ok? Muito bem, então já tô aqui com a cola pronta. Vou pegar a tira, que eu já passei cola. Uma coisa importante que eu ainda não tinha falado para vocês é que eu risquei, fiz uma linha no meio dela. Ela tem 2 centímetros de largura. Então, aqui no meio eu fiz um risco na altura de 1 centímetro. Eu vou colocar ela aqui em cima da bancada da mesa da máquina. Vou pegar a pasta com o lado da cola virado para baixo e vou encostar perto da linha, um pouquinho antes da linha, não em cima dela. Fazer isso de um lado, vou fazer isso do outro também. Coloco a tirinha embaixo. A vantagem de trabalhar com plástico é isso, né? A gente consegue enxergar o que a gente tá fazendo. Colo ele aqui, um pouquinho antes da linha que eu risquei, e aí vai ficar assim, dos dois lados. Certo? Agora eu vou passar a cola de contato nessa beiradinha para dobrar e fazer o acabamento das laterais. Aqui embaixo vai esperar um pouquinho mais ainda. Antes de fazer o fechamento aqui, eu vou cortar o excesso do material aqui, olha. Que sobrou aqui em cima, eu vou cortar de uma vez, dos dois lados. E agora, eu vou dobrar aqui, fazendo com que a parte que eu tô dobrando fique na mesma medida da parte que está embaixo, já dobrada, já colada, de modo que uma parte esconda a outra. Se acontecer de não esconder, aqui, por exemplo, tá aparecendo uma tirinha branca aqui, tá vendo? Então, aqui eu vou soltar a parte de baixo, vou descolar e vou fazer o ajuste para que fique bem certinho, um sobre o outro, para que eles se escondam e você não consiga ver essa parte branca sobrando de nenhum dos dois lados. Isso aqui é um capricho, né? Que faz com que a peça fique mais, com o acabamento mais bonito. Então, vai ficar assim. Vamos fazer esse mesmo trabalho do outro lado. Cuidando para que fique uma parte sobre a outra. Depois de você ter feito isso, você pode olhar do outro lado se ficou certinho também. E o próximo passo vai ser passar a costura aqui. Nós vamos costurar esses dois lados e o acabamento da parte de baixo vai ficar por último, tá? Então, vamos passar aqui a costura nessas duas laterais. Vou começar por baixo, vou cortar já esse excesso aqui dos dois lados. Então, vou começar de baixo e retrocesso sempre. Tô usando o limite do pezinho da máquina aqui, como espaço para costura. Aqui eu vou só até a beiradinha, sem passar para fora, e já faço o retrocesso. E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Então, ficou assim. Falta só fazer o acabamento aqui, então. Nós temos a opção de fazer a mesma forma que fizemos aqui, ou a mesma forma que fizemos aqui. Eu vou usar essa aqui que eu usei a cola, tá? Pra fazer o acabamento aqui embaixo.
aqui ela está concluída. Nós precisamos só ver agora os detalhes finais para a gente ver se não tem alguma coisa, linha sobrando, a parte do corpinho sobrando, né? Como que a gente faz o acabamento das linhas que estão sobrando? As pontinhas de linha. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui uma pontinha. Olha lá. Tá vendo essa pontinha? Então, a gente queima ela com isqueiro para que ela não desfie. Essa linha, ela é muito forte, mas ela também desfia com muita facilidade. Então, a gente queima para que ela não desfie mais. Ela fique paradinha ali onde você fez o arremate final. Então, nós temos essas pontinhas aqui de cima e temos também aqui embaixo. Sela as linhas dessa forma. E a pasta está pronta. E aí, o que você achou dessa aula? Espero que você tenha gostado, que faça sua pasta e nos marque lá no Instagram, tá bom? Ah, e você gostaria de continuar tendo aulas e dicas como essa? Então, não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar para seus amigos.